Glória a Deus. Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Lúcia, seu celular está aqui, ó. Quero convidar os irmãos a abrir a santa palavra de Deus no livro de Tiago. Aleluia. Tiago, capítulo 3. Amém? Marcelo, obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Todos acharam? Que silêncio, hein? Deus é bom, hein? Todos acharam a palavra? Amém? Tiago capítulo 3, eu vou ler o capítulo inteiro para nós entendermos do que vamos falar nessa noite. Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos, ouça bem, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, que embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível dominar e, de fato, tem sido dominada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode de uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Que o demonstre por seu bom proceder cotidianamente, mediante obras praticadas com humildade que têm origem na sabedoria. No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos. A tua palavra é pura, é verdadeira, ela é fiel. É ela que nos guia a toda a verdade, Pai. Fala conosco mais uma vez, tem misericórdia de nós, que o teu Santo Espírito possa ministrar ao coração de cada um aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Nós oramos te agradecendo por tudo em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos? Viu como o silêncio faz diferença? Quero falar nessa noite sobre o poder do silêncio. Nós temos muita dificuldade, irmãos, para fechar a boca. Nós temos muita dificuldade para nos calar. Nós temos muita dificuldade para controlar um órgão tão pequeno, que é a língua. Nós apreciamos agora há pouco a música é linda. Mas faz parte da música a pausa. E quando o músico sabe aproveitar a pausa, há um momento de graça que enche o nosso coração.
Quando nós sabemos o momento certo de falar e o momento de calar, Deus pode operar. Nós temos a felicidade de poder falar. Sinto todos os dias porque o meu filho não pode falar. O sonho da minha vida, o Lucas tem 23 anos, é que ele um dia conversasse comigo. Poder falar. E muitas vezes nós temos essa possibilidade, essa maravilha, esse dom de Deus, e não sabemos usufruir dele da maneira adequada. O nosso irmão Tiago, ele escreve essa epístola, e ele dedica um capítulo inteiro, o capítulo 3, para tratar do poder da língua. Tiago escreveu essa carta num período em que as palavras tinham uma facilidade muito grande para formar opiniões e até para destruir pessoas. Eles não tinham todos os meios de comunicação que nós temos hoje disponíveis. E se alguém levantasse um falso testemunho, uma conversa errada acerca de alguém, para desmanchar isso, complicadíssimo, hoje também é. Mas você imagina aqueles dias onde a palavra tinha um peso tão grande. E o irmão Tiago dedica um capítulo para falar com a igreja. A igreja daqueles dias, a igreja dele. A importância de saber a hora de falar e a hora de calar. No capítulo 1, no verso 19, ele tem um verso que é extraordinário, que muita gente gosta de citar. Assim, meus queridos irmãos, tendes esses princípios em vossa mente. Toda pessoa deve ser pronta para ouvir, mas tardia para falar e lento para se irar. Ele está dizendo que todos nós deveríamos ter um tempo para ouvir. Você gosta de conversar? Conversar não é você falar que nem um louco, sem deixar o outro falar. Conversar é um bater-papo. Vamos bater um papo? E aí os dois conversam de assuntos que interessam os dois, que são bons para os dois. Mas quando só você fala, não é conversa. Às vezes a gente tenta empurrar a goela abaixo dos outros, o nosso sentimento, o nosso pensar, a nossa maneira de ser. E eu queria tratar sobre isso. Esses dias, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que você escreve na internet, palavras que você solta. Vocês veem o estrago que dá, o boca mole lá do STF, que foi dar entrevista a semana toda, quanta bobagem que ele falou. É só ter oportunidade para abrir a boca que o demônio usa. Então a gente tem que aprender. Às vezes, não fala nada, melhor remédio, às vezes é calar. Sabedoria. Então algumas coisas, algumas lições para a gente refletir sobre isso. Que sabedorias, o que eu posso aprender com o silêncio? O silêncio nos ensina a ter sabedoria, autoconhecimento e controle emocional. Não responda nada quando você estiver nervoso. Quando alguém te provocar, não fala nada, melhor você ficar calado. Cala. Compra briga com ninguém. Todas as vezes que a gente responde, dá confusão. Sai às vezes de mansinho, melhor. Então a gente precisa aprender isso. Primeira coisa, autoconhecimento e reflexão. O silêncio cria um espaço mental necessário para nós nos conectarmos com os nossos valores, crenças e emoções. Quando alguém vem me provocar, eu me calo. Eu tenho espaço para pensar, refletir sobre o que está acontecendo, sobre aquela situação. Se eu devo ou não devo responder, se eu devo ou não devo falar. Se o que eu estou pensando é correto. O que ele vai gerar nas pessoas que vão ouvir, naqueles que estão ao meu redor. Então, quando Tiago escreve essa carta, falando desse poder de dominar a língua, porque você sabe, irmãos, que nesses 30 e poucos anos na igreja, eu ouvi muita bobagem, né? Uma delas é que sua palavra tem poder. Os crentes neopentecostais têm muito essa conversa. Sua palavra tem poder? Não tem. Sua palavra tem poder nenhum. O único poder está na palavra de Deus. Agora, a sua palavra pode destruir a vida de muita gente. Porque você pode ferir, você pode machucar, você pode desanimar pessoas.
Então, ter autocontrole, saber antes de falar, o que eu estou falando é verdadeiro, não é? Vai abençoar, não vai? Segunda coisa, sabedoria e prudência. Às vezes, eu me calar demonstra maturidade, não é covardia. Ficar quieto. Às vezes eu vou fazer encontro de casais e muitas mulheres reclamaram, meu marido não fala nada, ele fica calado. Sabedoria, irmão. Porque se ele fosse falar, ele seria bruto, ele ia te responder mal. Porque você fala sem parar. E às vezes é melhor ele ficar calado. Sabedoria. Tira o time de campo um pouquinho. Às vezes vai tomar banho, fica um tempo lá. Sabe, irmão, às vezes precisa disso. Saber como lidar com isso. E saber lidar com o silêncio, porque traz paz interior, irmãos. Não tem a ver com Kung Fu Panda, sabe, né? Os afeiçoados a desenhos, vai ficar aqui, paz interior, paz interior. Não tem nada a ver com isso. Vou falar para vocês o que todo homem, os homens daqui que se trabalham, devem pensar a mesma coisa que eu. Tudo que nós esperamos ao chegar em casa é paz. Você não quer mais nada, a não ser paz. Tudo que nós esperamos é paz. Um lugar de paz. Um lugar calmo. Já basta a gritaria do dia a dia, da correria do trabalho, do trânsito. As cobranças de metas. A gente quer paz. E aí quando você chega no lugar de silêncio, irmãos, o silêncio é um curador, é um anti-inflamatório. Você chega e sossega, olha que coisa boa. Então eu queria falar, há um poder no silêncio, queridos. Às vezes a gente fica falando tanta coisa, e a nossa palavra tem que ser a última, você tem que ser sempre o último a dar opinião, sempre aquele... Às vezes é melhor não falar nada. Às vezes é melhor se calar. Então Tiago diz assim, irmãos, não vamos nos tornar mestres uns dos outros, porque nós vamos ser julgados por isso. Afinal, todos nós tropeçamos de muitas maneiras. E se alguém não tropeça no falar, não peca no falar, essa pessoa é perfeita. Pergunta aos irmãos, qual de nós é o perfeito? Nós não temos perfeição. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, muito. E ele diz, olha, essa pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar todo o seu próprio corpo. Se colocarmos freios na boca dos cavalos, nós dominamos eles. Mas quem consegue botar freio na boca de um homem, de uma mulher, de uma criança? A gente não consegue, gente. Então é muito difícil isso. E ele está falando, nós podemos entender isso, que uma língua é um órgão tão pequeno, mas ele pode botar fogo em todo um espaço, gente. E ele está nos desafiando a controlar o poder da nossa língua. Eu penso, amados, que todas as vezes que nós nos juntarmos, se a nossa conversa não edificar, é melhor nós nos retirarmos do lugar. Todas as vezes que houver um ajuntamento de pessoas, se não for para edificar, eu dou um passo para trás. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. Porque a gente vai reproduzir em outros a nossa maneira de ser, de falar e de pensar. Eu tive um exemplo extraordinário na minha casa. Eu casei com 22 anos, tenho 59, vou fazer 60 agora. Mas mesmo depois de casado, quase 40 anos, indo ver meu pai toda semana, nesses 59 anos eu nunca vi meu pai falar palavrão. Nunca xingou. Nunca. Um homem da roça, um homem duro, bruto, que ele só olhava para os filhos e a gente tremia quando ele olhava. Mas meu pai nunca xingou dentro de casa.
Minha mãe morreu com 57 anos, nunca vi minha mãe falar um palavrão. Meus irmãos falam, e eu falei muito antes da minha conversão, muito. Não aprendi dentro de casa, porque meus pais nunca falaram. Mas meu pai deixou uma marca extraordinária na minha vida, de aprender a fechar a boca. Então tem momentos que eu me calo, e eu fico horas sem falar. Porque eu aprendi que tem horas que você não pode falar. Então Tiago, quando ele escreve isso aqui, ele está dando uma parada no grupo, todo mundo ali que está ao redor dele. E nós vivemos isso 2000 anos, está ensinando a igreja há 2000 anos, ensinando a igreja, dizendo assim, olha, é necessário que vocês controlem a língua. O que falam, como falam, para quem falam e por que falam. Nós não podemos sair falando qualquer coisa que vem na cabeça, irmãos. De vez em quando alguém fala assim, Deus não falou nada, mentiroso. Tudo que Deus falou está escrito aqui. O que não está escrito aqui não foi Deus que falou, foi você que falou. E disse que foi Deus. Quando eu disser qualquer coisa que não está escrito aqui, foi o pastor João que falou, não foi Deus. Agora, se nós não soubermos fazer uma exegese correta do texto, nós vamos interpretar mal e vamos falar errado. Há que haver cuidado em nós, irmãos, ao falar. Então eu queria, pensando nisso, algumas lições simples do texto de Tiago, para nós pensarmos. Primeiro, o controle da língua é o controle do corpo. Ele está dizendo, se você consegue controlar a língua, você consegue controlar todo o corpo. Quantas brigas são evitadas quando a pessoa fecha a boca, controlou o corpo? Quantas situações, irmãos, nós poderíamos contornar simplesmente nos calando? Eu lembro do Silmar era muito engraçado e um pregador sensacional. E ele pregando uma vez, há quase 30 anos atrás, sei lá, perto disso, em 1997, ele disse que quando a mulher estiver nervosa com o marido, em vez de falar qualquer coisa, ela, e não engole a água. Mas serve para o marido também. Boca grande, boca de sapo, que fala demais. Meu irmão, se tiver com um problema, sai fora um pouco. Então, às vezes, irmãos, a gente não consegue entender isso. Autocontrole, puxa vida. O verso 2 fala disso. Se tropeçamos, afinal todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar todo o corpo. Consigo me controlar. Quantas vezes as pessoas perdem emprego? Pastor, ora por mim, estou com perseguição na empresa. Se você parar 10 minutos para conversar com a pessoa, ela é bocuda. Tudo que o chefe vem falar, ela reclama. Ela não é dona da empresa, mas dá palpite na empresa. Ela acha que está errado o que o superior está falando. Não controla a língua. Vai sofrer o prejuízo. A gente precisa aprender a controlar, irmãos. Sai brigando com as pessoas. Sai discutindo com quem está acima de você, no poder, na hierarquia na empresa. Eu lembro quando adolescente, como eu era chato. Tinha mania de que, não, eu estou certo. A pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa é ter razão. A razão nos destrói. Quando a gente está errado, a gente cala a boca e acabou. Mas quando você tem razão, você fica, né? Comigo é assim mesmo. Bateu, levou. Vai para o inferno com tudo, Zé. Entendeu? Às vezes é melhor não ter razão e manter paz. Pastor, você não está sendo espiritual hoje. Espiritualidade é pé no chão, irmão. Espiritualidade é pé no chão. Se você não tem os pés no chão, você não é espiritual, não. Você é louco. É outra coisa.
Segunda coisa para aprender aqui, que sabedoria e provocação. Nem toda provocação exige uma resposta. Se a pessoa te provocou, irmão, sai andando. Eu não ligo. Quantas vezes já vieram falar para mim, você viu aquilo é indireta para você? Eu não estou nem aí. Você acha que eu sou louco, irmão? De tudo que as pessoas pensaram, falaram, eu achar que é comigo. Eu não sou a pessoa mais importante do mundo. O mundo não gira em torno de mim. Tem pessoas que ficam se matando porque viu alguma coisa na internet. Você viu, estão falando de mim. Ô, meu irmão, para com isso. O mundo com 7 bilhões de habitantes, você acha que é de você que estão falando? Você é a pessoa mais importante do mundo. O mundo gira em torno de você. Você não pode falar, né? Senão o cara fala que é o dialeto. Irmãos, quando alguém te provocar, não revida. Não tem nada pior do que justificativa. A pessoa se justifica de tudo. Aconteceu isso por isso. Não, fica quieto. Quem gosta de mim, irmãos, gosta. Você pode falar o que for, a pessoa não vai nem te ouvir. Ela gosta de mim. E quem não gosta, ela não precisa que você invente nada. Ela não gosta e acabou. Ela já sai me detonando. É assim mesmo, sempre foi. E isso é com todo mundo. Então, quando eu leio um texto como esse, eu fico pensando, para que entrar em provocação? Versos 3 a 8, vou ler para você. Ora, se colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles os obedeçam, nós conseguimos controlar o animal todo. Observe, por exemplo, os navios que, sendo grandes, de grande porte, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme pequeno, de acordo que ele vai por onde for a vontade do piloto. Verso 5, do mesmo modo a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Já aprendeu? Quando o cara começa a falar tudo que ele faz, é a linguinha do miserável contando vantagem. Tem gente que é tão modesto, né? Conta tudo que fez, tudo que é. Como é bom, é bom, é bom. Língua. Às vezes é só língua. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas com uma fagulha. Uma palavrinha só basta, irmãos. Às vezes para botar fogo numa situação. Semelhantemente, a língua é fogo e um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. Não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de ervas, de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível de fato serem domadas pelos seres humanos. A língua, contudo, a pessoa não pode controlar, é um mal incontrolável, é um veneno mortal. Que desafio para nós, amados. Tomarmos o cuidado de não incendiar a vida de ninguém e nem a nossa própria vida. Que desafio para nós. Eu como tenho que estudar durante a semana muitos textos e tal, e eu vejo muitos vídeos, irmãos, o que eu vejo os irmãos se detonando, um falando mal da igreja X, da igreja Y, disso e daquilo. Parece que ninguém mais tem valor hoje. E as pessoas falham, elas erram. Mas não é o meu papel ser julgador de ninguém e para a rede social falar mal desse ou daquele. Se tem uma coisa que nós poderíamos fazer, é no silêncio, no nosso silêncio, orar, para que Deus opere. No escondido e no oculto, sem que ninguém veja, eu falar com o Eterno, com aquele que pode todas as coisas, com o Pai das luzes, no qual não há sombra nem variação de mudança. Deus não muda. Ele não muda se você ora muito ou se ora pouco, ele continua sendo Deus. Ele não muda se você adorou com as mãos para cima ou com as mãos para baixo, com o olho fechado ou aberto, ele continua sendo Deus. Ele não muda se você deu dízimo ou não deu dízimo, ele continua sendo Deus. Nele não há sombra nem variação de mudança, ele é o Senhor de tudo e de todos. Então, às vezes, nos falta esse temor, essa consciência de saber em quem nós confiamos, irmãos, em quem nós cremos. E não entrar na provocação dos outros, na marra das pessoas. Agora, você sabe, né, já faz alguns anos que a gente vive nessa idiotice, se é direita ou se é de esquerda. Eu sou de Jesus, eu sou simplesmente de Jesus. Eu não me dou
a burrice de ficar me prendendo a isso ou aquilo. Mas tudo aquilo que é contrário às Escrituras não tem espaço na minha vida. Nunca vai ter apoio para a liberação de drogas, para o aborto, para a roubalheira, para adultério, para corrupção. O pastor já falou tudo lá de lá. Então, acabou. Mas meu negócio não está, nem à direita, não está. Entendeu? Meu negócio está com as Escrituras. E às vezes a gente fica brigando e briga até com os familiares, com os parentes. Vou bloquear fulano. Isso é idiotice, né? Como a gente falha, irmãos. Terceira coisa. Às vezes o silêncio, irmãos, não é sinal de fraqueza, mas é de fé e de confiança. Às vezes a gente pensa assim, a pessoa não fala nada, está em silêncio, é fraco. Jesus ficou em silêncio quando pediam que ele dissesse alguma coisa acerca dele mesmo. O que diz acerca de ti? Tu és o rei dos judeus. Ele simplesmente se cala. Silêncio, irmãos, não é demonstração de fraqueza, mas é de fé e confiança. Eu sei quem eu sou, eu sei em quem tenho crido. Jó, quando disse, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a face da terra, acabou. Ah, pastor, mas se eu não falar nada, eu tenho que me defender. Eu não tenho que me defender. Eu tenho que me defenda. Eu tenho certeza absoluta que a minha vida está nas mãos do meu Deus, do Todo-Poderoso. Irmão, se um dia alguém levantar contra mim, está levantando contra o Deus que eu sirvo, e acabou. Então eu estou descansado no Senhor. Acabou. Basta. Para mim basta saber que Ele reina. Nós cantamos aqui que Ele vive e reina para todo sempre. Acabou. Amém. Então, o silêncio, queridos, não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é de fé e confiança naquele que tudo pode, que tudo executa, que tem poder sobre a mim e sobre a sua vida. Aquele que tem poder de fazer as águas se acalmarem. Poder de ressuscitar mortos. Tem poder de mudar a nossa história. O silêncio também, queridos, nos leva ao desafio da prontidão para ouvir. Só quem está em silêncio consegue ouvir. Os tagarelas não ouvem ninguém. Por isso, Tiago diz lá no capítulo 1, verso 19, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Um dia eu estava dando uma aula na igreja. O irmão toda hora interrompia. E aquilo foi irritando, foi passando, já 1h40 e ele toda hora interrompia. Teve uma hora que eu falei assim, irmão, você cala a boca um pouquinho? Fui grosseiro, eu sei. Falei, nossa, pastor, mano. Irmão, você tem 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar, por que você não fica quieto um pouco? Depois ele me abraçou, pastor, você me ensinou tanto. Hoje eu sou pastor na igreja, porque você mandou calar a boca na hora certa. Pode perguntar para ele um dia. Aliás, ele foi reclamar para a irmã Luciene. O pastor mandou calar a boca. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala demais. Não sabe a hora de só ouvir. O silêncio, ele é extraordinário. Até Deus fica em silêncio. Já preguei diversas vezes aqui sobre o silêncio de Deus. Davi orou 7 dias, jejum, oração, rosto no chão, pano de saco. Nos nossos cultos aí, das feras de oração e de jejum, Deus vai fazer. Botei Deus na parede, tem que fazer. Deus, silêncio total. Menino morreu, os servos estão cochichando, Davi olhou, menino é morto. Davi levantou, trocou de roupa, foi para o templo adorar a Deus. No silêncio de Deus, Deus opera. No silêncio de Deus. Sem dar uma palavra, Deus mudou o coração do rei. Deus transformou. Às vezes, irmãos, nós estamos lutando para Deus falar alguma coisa e Deus está em silêncio, porque nós é que temos que mudar, porque Deus não muda. Eu estou indo na igreja direto e Deus não fala comigo. Não, Ele fala toda semana, Zé. Você que já vai com as suas convicções, não tem espaço para Deus mais nada, não é um copo cheio.
Não importa se o pregador é o João, é o Pedro, o Mané, o José, não importa o pregador. O Espírito Santo fala no coração de cada um aquilo que nós precisamos ouvir. Agora, se você está cheio das suas opiniões, você quer só alguém aqui para confirmar aquilo que você pensa, vem para o lugar errado. Às vezes o que nós queremos é alguém confirmando as nossas bobagens. Eu penso assim, vou lá, você vai ver como Deus vai falar hoje. Caixinha de promessa, né? Nós precisamos aprender, sabe, irmãos? Está pronto para ouvir. E às vezes nós vamos ouvir coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Imagina. Tem coisa que você vai ouvir e o cara fala assim, ó, isso que você está fazendo está errado. Não é assim. E você fecha a boca, fica quietinho e fala, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mais uma coisinha. Nosso irmão Tiago, quando ele está escrevendo aqui, ele diz assim, ó, pode da mesma boca sair bênção e maldição, em outras palavras, é isso que ele está dizendo? Com a língua nós bendizemos o Senhor, Deus e Pai, e com ela nós amaldiçoamos os nossos irmãos, que são criados à semelhança, à imagem de Deus. Da mesma boca podem proceder bênção e maldição? Meus queridos, isso não está certo. Pode uma mesma fonte jorrar água potável e água amarga? Amados irmãos, a boca que louva aqui não pode falar palavrão lá fora. A boca que abençoa não é a mesma boca que amaldiçoa, não pode ser. Ah, pastor, mas eu sou sanguíneo. Não, você é grosso. Pastor, eu sou assim, não. Você precisa de Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus, que Ele habita em nós. Amém? Então, mas pastor, mas você sabe que às vezes escapou. Sabe o que diz Lucas 6,45? Mateus 12,43, me parece? Do que o coração está cheio, vai falar a boca. Do que o meu coração está cheio, a minha boca vai falar. Então, se o meu coração está cheio de gratidão, vai sair sempre uma palavra de gratidão. Meu coração está cheio de louvor, vai ser sempre uma palavra de louvor. Mas se o meu coração está cheio de peçonha, aquela coisa ruim, de maldade, eu vou estar sempre jogando maldade nos outros, gente. É um alerta para nós, para entendermos o que nós carregamos dentro de nós. Nós que batemos no peito, falar que somos templos do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em nós. 1 Coríntios 3,16, 6,19. Não sabeis vós sois o santuário do Espírito Santo, que o Espírito do vosso Deus habita em vós? Aí o Espírito de Deus que habita em mim. E toda hora eu estou murmurando, estou reclamando, toda hora eu estou falando mal, toda hora eu estou maldizendo, toda hora... Não, alguma coisa está errada. Toda hora eu estou xingando, toda hora eu estou... Não. A nossa linguagem tinha que ser outra. O irmão Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, que ele nos desafia a ser cheios do Espírito Santo, ele mostra qual é o caminho. Enchei-vos do Espírito Santo, falando de vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com todo o vosso coração. Porque do que o coração está cheio, falará a boca. Nós sempre, irmãos, se o nosso coração estiver cheio de Deus, nós sempre teremos uma palavra de Deus para compartilhar. Sempre, em qualquer momento, qualquer lugar. Você vai orar por alguém, vai ser uma palavra de Deus. Você vai dar um conselho para alguém, vai ser algo de Deus. Você vai falar com uma pessoa, vizinho na rua. Rapaz, é crente? Não sei se ele é crente, eu não sei. Eu sou. Então, rapaz, é assim. E conversa é essa? A gente precisa entender, nós, irmãos, não importa os outros, é você. É você que é esse cara que tem que carregar Jesus onde você for. Ele está indo com você, comigo, Ele está indo conosco. Amém? Então nós precisamos entender isso, amados. E aí Tiago está dizendo, não pode proceder da mesma fonte, uma água amarga, uma água doce. Alguma coisa está errado. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos pensar, queridos. Daqui a uns dias nós vamos ter eleições. Aí o pessoal vai falar, o fulano é crente. Ele é crente? Vê o discurso dele lá. Vê as palavras que ele usa para você saber se ele é crente.
Ele pode frequentar a igreja. Aquele que é de Cristo vai falar as palavras de Cristo. Isso serve para qualquer área da nossa vida. Então o desafio de Tiago é que nós estejamos controlando isso dentro de nós. Se eu sou de Deus, as palavras vão sair da minha boca, tem que edificar, tem que abençoar. Os meus cânticos tem que ser bênção. Até a minha repreensão tem que ser para abençoar. Ele termina dizendo assim, ó: quem dentre vós é sábio e tem um verdadeiro entendimento, que o demonstre pelo seu bom proceder cotidianamente, ou seja, dia após dia. Não é domingamente. Domingamente. Não, dia após dia, cotidianamente. Todos os dias. Mediante as obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Que coisa tremenda, irmãos. Quando nós entendemos que nós somos apenas um instrumento nas mãos daquele que tudo pode. Você só é um graveto nas mãos dele. Nada mais que isso. Nós podemos fazer coisas extraordinárias, irmãos, para Deus, pela igreja, mas nós precisamos saber que só vai acontecer se Deus operar, se Ele colocar a mão, senão não acontece nada. De vez em quando eu vejo assim, falando, fulano de tal aí foi um grande homem de Deus. Não existem grandes homens de Deus. Existe Deus, um Deus grande, de homens pequenos, pecadores, como eu, como você. Não existe um grande homem de Deus. Existe um Deus grande para homens falhos como eu e como você. E se vocês forem ler a história da igreja e dos grandes nomes que pregaram o Evangelho, vocês nunca encontrarão eles fazendo grandes proclamações em público. Eles venceram as batalhas deles no escondido, no escuro do seu quarto, ou orando sozinhos, isolados na floresta. Ninguém viu suas lágrimas, ninguém ouviu as suas orações, a não ser o Eterno. Pode ler a história de todos os heróis da fé. Wesley, George Whitefield, John Hus, pode pegar Jerônimo Savonarola, Martim Lutero, pega os grandes, todos eles, todos. Vocês vão ver que todos eles tinham um canto de oração escondido num lugar sem luz, ou iam para a floresta, isolados. Estavam longe das holofotes e das selfies. Nós precisamos, queridos, entender o poder do silêncio. Quando estava começando minha vida cristã, eu fui convidado, nem era nem batizado, eu era convidado para pregar em algumas igrejas. Eu fui convidado para pregar na igreja batista em Guaianazes. Eu fui, e ao final do culto, o pastor da igreja nos chamou à frente para nós orarmos. E aí ele falou algo que eu nunca tinha ouvido, eu era novo na igreja ainda, e eu aprendi naquele dia o poder da oração silenciosa. Ele falou assim: irmãos, vamos fazer a oração silenciosa. E eu que vinha de um costume pentecostal, onde todo mundo gritava, tudo junto, eu fiquei ali calado aqueles minutos, com uma vontade louca de dar um glória a Deus, um aleluia. E eu aprendi que o poder de Deus também está presente no silêncio. Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, verso 1 e 2, ele fala para as mulheres que o poder que muda o marido é uma mulher que ora em silêncio. Homens que em silêncio fecharam a boca de leões. Quando Daniel foi acusado, ele não saiu a proclamar que ele era honesto, justo e que ele era o melhor do reino. Ele se calou e entrou lá no poço dos leões, onde eles estavam. Em silêncio, a boca dos leões se fechou. O desafio da nossa noite hoje, irmãos, é que nós possamos, de fato, aprender no silêncio,
Talvez você esteja vivendo um silêncio profundo de Deus. Você tem reclamado, orado, chorado, feito talvez jejum, promessa, andar de joelhos, sei lá. Porque no desespero as pessoas fazem de tudo. E Deus não respondeu ainda. Deixa eu te explicar. Você só é um barro. E Ele está te moldando. O silêncio de Deus nos molda. Enquanto você está buscando o que você deseja, você vai continuar no tratamento de Deus. Quando você aprender que o desejo dele para você é maior do que o que você pensa, você vai ver Deus fazer coisas extraordinárias. Às vezes nós não entendemos, queridos, o silêncio de Deus. Está lutando, você está fazendo tudo, se esforça, trabalha, corre de um lado para o outro, e as dívidas só aumentam, e a doença não cura, e não sei o que lá, e não tem paz. Aí você está falando assim: Deus, mas eu sonhei com isso, Senhor, eu estou desejando isso. E deixa eu te falar, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e a nossa nem sempre é. Às vezes Deus nos tira de confusões absurdas, simplesmente fechando portas que nós gostaríamos que estivessem abertas, e Ele em silêncio só fecha e deixa você lá. Não é maldade, não é porque Ele está te punindo, Ele está te guardando, Ele está cuidando. Um Deus em silêncio, mas que não para de trabalhar por nós, amados. Um Deus que continua me amando e continua te amando. Quero te convidar a se colocar de pé. Talvez você tenha orado muito nesses dias, pedido tantas coisas a Deus, e não tenha visto sinal de resposta. Tenha achado que Ele esqueceu. Deus não esquece. A memória dele é extraordinária. A minha Bíblia diz que uma mãe pode esquecer da mãe do seu filho, do filho do seu ventre, mas Ele jamais se esquecerá de nós. Ele sabe o nosso nome, tem gravado na palma das suas mãos. A minha Bíblia diz que o nosso Deus nos guarda com muros de fogo, irmãos. E uma canção antiga da Cassiane dizia que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. E eu continuo acreditando que Ele está trabalhando a nosso favor, ao meu favor, ao seu favor, ao nosso favor. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, continua para sempre. Ele é o Senhor de tudo e de todos. E no silêncio de Deus, a bênção. No silêncio de Deus, há tratamento. No silêncio de Deus, a ruptura de ligaduras, de pecado, de tudo aquilo que nos aprisiona, nos engana. Um mal que nos rodeia tão de perto. E Deus trabalhando em mim e você, nos moldando. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho. É em nome de Jesus, o Teu Filho amado, Senhor, que nós nos colocamos aqui. Nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes nós não conseguimos conter a nossa língua. Nós falamos além da conta, mais do que deveríamos. Falamos aquilo que nós nem sabíamos. E muitas vezes tudo que nós queríamos é que o Senhor falasse conosco. E o Senhor falando, nós não temos tempo para te ouvir. Nós não conseguimos te ouvir, te perceber. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nesta noite tenha falado pelo menos por alguns segundos no coração de cada um dos meus irmãos, como tem falado no meu coração, Senhor. Que eu preciso me calar, que não é tempo para falar, é tempo para ouvir, é tempo para buscar direção, é tempo para caminhar em direção à vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos, a Tua igreja, Senhor. Aqueles que vão nos ouvir pela internet, que o Senhor possa moldar o nosso coração, Senhor. O Senhor não precisa de mudanças, nós é que precisamos. Ajuda-nos, Senhor, a controlar o ímpeto das nossas palavras. A Tua palavra diz que uma palavra colocada no seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim a palavra
palavra dita ao seu tempo. Pai, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, cura as nossas feridas, Senhor. Tira de cima de nós todo o peso nesta noite, Pai. Leva-nos daqui vitoriosos, alegres, Senhor, com cânticos de júbilo e de alegria. Que os nossos lábios possam louvar o nome daquele que era, que é e que há de ser para todo sempre, aquele que vive e que reina, Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o amado da nossa alma, o desejado das nações. Nós te agradecemos por tudo, Pai, no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Vamos louvar a Deus. Louve o Senhor, louve, 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 louve. Aleluia. Jesus, renova-nos, Senhor. Jesus. Tudo que precisamos é da Tua presença em nós, Senhor. A Tua vida na nossa vida, Jesus. Sempre foi assim. O Senhor caminhando junto, lado a lado, com o Teu povo, com seus discípulos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida que Te agrade, Senhor, a entender os momentos difíceis pelos quais nós temos que atravessar, Senhor. A vida que muitas vezes nós estamos vivendo não é aquela que gostaríamos para o momento, mas é aquela que o Senhor tem para nós agora. Ajuda-nos a crescer nesses momentos, Pai, a amadurecer. Ajuda-nos, Senhor, a nos submeter à transformação que vem de Deus. Somente o processo
processo vai nos levar a cumprir o propósito. Ajuda-nos a viver cada dia como parte desse processo de crescimento na Tua presença. Nós oramos te agradecendo no nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Ele é todo poderoso, Ele é tremendo. Amém, queridos? Nós vamos encerrar. Quero lembrar os irmãos, domingo que vem, culto de ceia, café da manhã às 9, 10 horas, nosso culto. Feriado prolongado, segundo mês consecutivo. Mês passado nós tivemos prejuízo, por isso que algumas pessoas acabam viajando, né? Se você não for viajar, vem tomar café conosco. Se for viajar, nós oramos por você, para que a viagem seja uma bênção. Convide alguém para tomar café conosco, irmãos. Oportunidade que nós temos de abrir as portas da nossa casa para receber pessoas que nós amamos. Amém? Faça isso. Essa semana a Duda abriu as portas para nós, para nos receber numa festa linda, maravilhosa. Cadê ela? Tava linda lá. Deus te abençoe, filha. Tava linda, maravilhosa. E ela estava lá agradecendo a todos que foram estar com ela. Por quê? Ela falou: convidamos as pessoas que nós amamos. Convide as pessoas que você ama para vir tomar café conosco, gente. Para vir compartilhar uma palavra do coração de Deus. Nós precisamos aprender, irmãos, a trazer as pessoas que nós amamos para perto de nós. Amém? Vamos fazer a última oração e encerrar em nome de Jesus. E o Ciro, jovenzinho, Deus te abençoe, Ciro. Alguém que tem menos cabelo que eu hoje na igreja? Não, empatamos. Eu, você e Toninho estamos empatados. Empatamos, tá bom, vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Senhor. Leva-nos em paz, em segurança, para uma semana de muito trabalho, mas uma semana de bênção, Senhor, uma semana de vitória, embaixo da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia, Pai. Que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. A tua presença em nós faça diferença por onde passarmos, Pai. E que nós sejamos realmente conhecidos como filhos de Deus. Nós oramos te agradecendo por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço, seu irmão, antes de ir embora aí. Aleluia!